Que assim seja. Muito bem, dedicados irmãos. E o tema desta noite será fé. A fé que transporta montanhas. E muito interessante porque é a passagem de um pai que veio pedir ajuda para Jesus a um filho. Esse filho, ele tinha sérios problemas de perturbação. E o pai disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque a tradução diz, ele é lunático e padece muito, porque muitas vezes ele cai no fogo, se atira no fogo, outras vezes ele se atira na água. E tenho apresentado aos seus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? E eles, até quando vos hei de sofrer? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus o abençoou. E dele saiu um espírito. E desde aquela hora ficou o moço curado. Entendamos, uma criança, um jovem de 18 anos. E aí os discípulos ficaram com uma dúvida. Senhor, por que a gente não conseguiu fazer isso? E Jesus respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa-te daqui para ali. Mas isso sem hesitar, tem essa condição. Quer dizer, eu acredito, mas no primeiro vento que sopra, a gente sai correndo para baixo da cama. É isso a fé? Não é. É uma vontade de ter fé, mas não é fé. A fé é aquela que a gente não desafia o perigo, né? Não se coloca na frente de um trem que nós seremos atropelados com certeza, mas que não temamos, que não duvidemos, que acreditemos na força superior de quem governa esse mundo. Porque nós não vamos conseguir fugir dos desafios que este mundo ainda tem a nos oferecer. E Jesus ainda complementa: e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. E me vem à mente algo como a Madre Teresa de Calcutá, que uma mensagem do médium Divaldo Franco, que Joana de Ângeles trouxe essa notícia quando a princesa Diane, ela desencarnou naquele trágico acidente. Ela foi recebida no plano espiritual por quem? Pela Madre Teresa de Calcutá. Elas eram amigas. Um dia ela foi procurar em vida a Madre Teresa e dizer assim, devido às desilusões que ela estava tendo na vida: me aceite na sua ordem. Eu abandono tudo para vos seguir.
E a madre disse: minha irmã, com o poder que você tem diante da mídia, diante do mundo, a tua palavra bem falada vai tocar muitos corações. Eu preciso de você anunciando o evangelho de Jesus para as multidões. Vamos trabalhar juntas. E ela entendeu, como um dia o Chico disse, o Emmanuel disse para o Chico, a uma pessoa que quis largar tudo para trabalhar com o Chico lá em Uberaba. E o Chico disse para ele: meu irmão, Emmanuel está aqui me dizendo que muitos moirões juntos não fazem uma boa cerca. É preciso dar distância. Aí a cerca fica forte. Você faça o trabalho na tua cidade e junto nós construiremos esse mundo maior. E a Lady Diana foi recebida por ela. Ela disse: agora você vem comigo. Porque a missão aqui dela na Terra foi muito bem cumprida. A embaixadora da orfandade, a embaixadora dos refugiados, dos desprotegidos da África, ela fez muito, pôde fazer muito com essa orientação da Madre Teresa. Mas como surgiu a Madre Teresa? Nós conhecemos a velhinha encurvada, de braços com a dor. Como que ela surgiu? Como que foi esse começo dessa apóstolo de Jesus? Como que ela teve esse insight de dedicar sua vida para Jesus? Assim como um dia Eurípides Barçanufo teve esse insight. Ele saiu do corpo, ele já era o médium, trabalhador de Jesus. Ele saiu do corpo, subiu, conta Hilário Silva no livro A Vida Escreve, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Subiu, e quando ele estava num lugar de esplêndida beleza, ele viu Jesus. Ele viu Jesus, mas viu Jesus. Ele estava sentado com as mãos, a mão na testa, e estava chorando. Aquilo compungiu ele. O que fazer para tirar o nosso Senhor daquela condição? Então ele foi ao encontro de Jesus. Senhor, Senhor, por que choras? Jesus não falou nada. Não suportando aquele estado, ele ousou perguntar: Senhor, choras pela fome? Choras pela dor dos desprotegidos? Chora pelo teu evangelho no mundo, que ainda não chega nos corações? Foi quando Jesus olhou para Eurípides e disse para ele: não, meu filho, a dor será mitigada. O evangelho um dia chegará. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam ainda. Aquilo foi um choque para Eurípides. Ele tomou um choque emocional e imediatamente retomou o corpo. Despertou do sono. E a partir daquele dia, ele não descansou um minuto sequer no trabalho de servir a Jesus. Acordava todo dia às 4 horas da manhã para retomar o seu trabalho.
chegou a atender diariamente. Quando eu digo assim, nós, na fitoterapia, que aqui tenho 2 irmãos que trabalham na fitoterapia, são de Uberlândia, estão me dando o presente da visita hoje aqui. Quando nós bem atendemos 100 pessoas num dia, tá bom, né, Mari? Né? Tá bom. Tá bom, 100 pessoas num dia. Achamos que foi grande o atendimento. Nós, na nossa botica, ao longo destes 30 anos de fitoterapia que completamos esse ano, nós atendemos 220 mil pessoas, somando em 30 anos de atendimento. Eurípides Barçanufo, por dia, despachava pelo correio 1000 receitas. Mas não é 1000 receitas papel, 1000 receitas com remédios manipulados. Eu estou falando que isso aconteceu em 1910, até o seu desencarne em 1918. Eu estou falando de há 100 anos atrás, o correio em Sacramento, que mal estava começando, quase enlouqueceu, para atender a demanda de Eurípides Barçanufo. Então, Jesus, ele encontrou Jesus e trabalhou. Madre Teresa de Calcutá, ela era uma professora de inglês, lá das irmãs, lá em Calcutá. Ela era uma pessoa que não era indiana, ela foi na Índia ensinar inglês, uma missionária. Chegando lá na Índia, ela passava no convento, ela fazia todo o trabalho, mas ela dava aula de inglês para pessoas da sociedade normal. Até que ela um dia foi no centro de Bombaim. Ela ganhou esse presente de sair para ver a Índia. Ela entrou num trem, e vocês imaginem o trem na Índia, naqueles anos de 60, 70. Ela entrou num trem. Quando ela saiu do trem e as pessoas saíram do trem, 2 pessoas de um vagão caíram mortas, de tão espremido que estavam as pessoas dentro daquele trem. 2 pessoas estavam mortas. Então ela se chocou com aquela miséria. Ela começou a andar pela rua e olhou as pessoas mortas, insepultas, de lepra e de tudo. Essa era a Madre Teresa de Calcutá. Ela ficou chocada com aquela imagem. Ela ficou chocada com o que ela estava vendo. Mas ela era uma freira. E ela voltou para o seu convento. Quando ela entra na porta do seu convento, ela vê a imagem de Jesus que ela via todos os dias. Ela viu a imagem de Jesus na cruz que ela via todos os dias. Mas depois de ela ver a Índia, que ela nunca tinha visto, da miséria, da dor, da orfandade, do abandono, da fome, da morte, da lepra. Quando ela olhou Jesus, ela viu uma frase embaixo que ela nunca mais esqueceu. Uma frase que Jesus pronunciou quando ele estava no auge da sua aprovação na cruz. Eu tenho sede. Vocês lembram? Jesus na cruz. Ele já havia sido açoitado, ele estava com aquela coroa de espinhos, ele estava pregado na cruz. O tempo estava demorando a passar, porque aquelas pessoas estavam ali chocadas
Uns, outros numa expectativa, num torpor. O que fizeram aquele lenho verde? Que era ele, como ele mesmo disse. Em dado momento ele diz, eu tenho sede, imagina. E o que conta o Evangelho para nós? Que molharam um pano com vinagre e passaram na boca dele. Nem isso foi possível, né? E Madre Teresa teve essa visão. O que eu estou fazendo para matar a sede de Jesus? É o que nós nos perguntamos. O que eu estou fazendo para matar a sede de Jesus? Eu estava na cidade de Guape na semana passada. Nós fizemos a palestra, há muitas moradas na casa do meu pai, falamos da estratosfera, que é um tema que eu gosto muito. Falamos do céu, galáxias, nós viajamos. Falamos do telescópio James Webb, está aí desde 25 de dezembro no espaço, trazendo imagens, fotografando as galáxias. Falamos que existem 2 trilhões de galáxias no nosso universo, que já é uma contagem moderna, diferente dos 200 bilhões de galáxias, que antigamente, até anteriormente, há 10 anos atrás, os nossos astrônomos computavam. Viajamos pelo céu, tamanho de sóis imundo. Mas na hora em que nós sentamos para o atendimento, uma criança de 6 anos caminhou até mim, na minha mesa, e falou para mim, tio, eu tenho epilepsia, eu desmaio. E depois de ter falado de galáxias, eu ouvi os nossos benfeitores dizer, Jesus tem sede. E aí, deixamos todo esse mundo que está muito distante de nós, para fazermos um pouquinho do que esse espírito grandioso, né, um 0,1% do que esse espírito grandioso fez, do que Eurípides fez. Já está bom. Vocês sabem por quê? Porque a fé, ela é gigante. Pode mover montanhas. Mas as grandes obras, elas vão ser feitas quando a gente estiver matando a sede de Jesus. Senhor, por que a gente não conseguiu curar? Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse mau espírito? Jesus respondeu, por causa da tua pouca fé. Porque para essa classe de espíritos é necessário o jejum e a oração, é necessário preparo, é necessário assistência espiritual, é necessário estar com Deus, é necessário ter a anuência dos benfeitores, porque sozinho nós não fazemos nada. Não vamos navegar nesse terreno. Não vamos navegar nesse terreno que não nos pertence. O mundo dos espíritos. Nós estamos na casa deles. Como que não vamos conversar com eles? Como que não vamos consultá-los?
Como que não pediremos para eles nos auxiliem e nos ajudem? Mas há uma lei na espiritualidade, que está nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Um recado que os espíritos da verdade deixaram para Allan Kardec. Deus só assiste àqueles que não têm senão nenhum outro interesse que não seja o bem. E se afastam de todos aqueles que veem na senda do céu um degrau para as coisas da terra. Em que absolutamente só dedicam os seus sentimentos de desprendimento e de amor. E aí nós vamos ver coisas como Jesus fez. Tu crês que eu posso te curar? Né? Tu crês que eu posso? Senhor, dá para curar? Porque eu estou com a minha mão mirrada, estou com meu braço paralisado, e Jesus falou, tu crês? E eu diria aqui, se ela dissesse mais ou menos, não curava. Sim, Senhor, eu creio. Então seja feito como tu queres. É a fé. É a fé. Senhor, se tu quiseres, olha o que as pessoas diziam para Jesus, se tu quiseres, bem que tu podes me limpar. Era um leproso falando com Jesus. Ele não pediu nada, né? Estava podre. E ainda falou, se tu quiser, tu podes me limpar. Não, Jesus não perguntou para ele, tu crês, tu acredita? Que aquele homem estava num estado tão deplorável. A dor era tão grande que não tinha tempo para duas conversas ali. Então Jesus, no auge da sua compaixão, disse, eu quero. Eu quero. Se tu não achas, não tem problema, mas eu quero ser limpo. E ele foi limpo. Instantaneamente. Que força. Curado instantaneamente. E outros 10 leprosos vieram correndo atrás de Jesus. E gritando, porque eles não tinham medo de se aproximar, porque Jesus estava cercado de uma multidão. E existia o preconceito na época. Eles gritando à distância, Jesus! Jesus! E as pessoas dizendo assim, Senhor, manda embora. Já estão correndo atrás da gente aqui quilômetros. Mas era Jesus, né? Podia ter feito isso, mas ele queria saber, será que eles querem mesmo? Porque a gente quer vir ser curado, mas não quer passar um friozinho, né? Não quer andar 10 quilômetros. De Uberlândia aqui são 750 quilômetros, estão aqui. Jesus olhou para eles, estavam a 10 metros de Jesus. Podem ir. Eu pergunto aqui para vocês iriam ou iam ficar, digo, não, Senhor, vamos lá, né? Tô comido aqui pela lepra. A gente iria ou ficaria? Porque é uma dúvida. A fé foi em obedecer. Eles foram. Os 10 no caminho ficaram curados. Limpinhos. 10 leprosos curados. Entretanto, um só voltou para dizer, Senhor, obrigado.
Jesus virou para os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esse verdadeiramente se curou. Os outros curaram o corpo, mas esse curou o corpo e a alma. A gratidão é a única forma de nós dizermos para Deus o nosso obrigado. O reconhecimento da sua paternidade, da sua bondade. E ser grato para Deus é ser o seu representante aqui na Terra. É disso o Evangelho dessa noite. Estando nesse estado de graça, creiam, nada será impossível para nós alcançarmos diante de Deus. E não esquecemos, queridos irmãos, ele continua com sede e pedindo para nós lhe darmos um copo d'água. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.